Olá, tudo bem? Sou Delcione Bento, coach de alta performance. Estou aqui disponibilizando de forma gratuita para você esse workshop Liberando Perdão, que é parte, um fragmento do sublime curso Liberando Perdão, que eu vou falar para vocês no final do terceiro dia, ok? Quero dizer para você que às vezes ali no grupo, que nós temos mais de 200 pessoas, e eles comentam algo sobre o perdão, o que fazer, o que não fazer, não tem como esquecer, não tem como perdoar, como a questão da Vivi, que diz que vai dormir pensando na pessoa que a magoou, acorda pensando na pessoa e come, se alimenta pensando na pessoa. Então o que acontece? Ela está literalmente morrendo de raiva e nós não podemos morrer de raiva. Nós precisamos contemplar o divino dentro de nós. Vivemos uma vida em abundância, uma vida extraordinária, e para isso nós precisamos liberar o perdão. Ah, Delcione, mas não é fácil assim. Isso é lógico que não é fácil, porque se fosse fácil eu não estaria fazendo esse workshop, eu não teria o curso Liberando o Perdão e você não estaria assistindo esse vídeo nesse momento. Isso faz sentido para você? É bom que faça. Quero deixar claro para você que quando nós liberamos perdão, nós somos os maiores beneficiados, porque às vezes a pessoa que nos agrediu, que nos humilhou, nos magoou, que causou algum dano emocional na nossa vida, às vezes ela nem lembra do que ela fez, e nós estamos ali pensando naquilo, vivendo aquilo, remoendo aquilo na nossa vida. Então quando nós liberamos o perdão, isso faz um bem danado para nós, isso melhora a qualidade de vida, você tem ganho de peso, você consegue sentir a brisa da manhã, contemplar o pôr do sol, contemplar o canto dos pássaros, a beleza das flores, e você vai viver com melhor intensidade. Agora eu quero deixar bem claro para você, quando nós perdoamos, isso não anula o erro do outro, não diminui a gravidade da atitude ou da ação que o outro fez. Não, ele continua tendo errado com você, porém você, por estar um grau acima, um nível acima, você vai estar então tendo a condição de sobressair aquela situação de alguém inferior a você, que cometeu algo de maneira sem pensar, sem imaginar como seria a reação, porque cada ação tem uma reação, ok? Essa pessoa ela não conseguiu ter a dimensão do que a sua atitude poderia causar em você ou em outra pessoa. Mas porém, quando você tem essa dimensão, você está um grau acima dela. E quando você perdoa, você não vai esquecer de imediatamente. Quando você perdoa, a sua dor não vai diminuir e acabar instantaneamente. Mas vai chegar um momento que você vai lembrar daquilo e não vai doer mais. Eu, por exemplo, fui traído, certo? E quando eu decidi perdoar, aquilo ainda doía. Às vezes eu acordava à noite e chorava, depois de ter perdoado. Às vezes eu acordava pela manhã e chorava, depois de ter perdoado. Hoje eu lembro disso e tenho pena da pessoa, porque ela está um grau abaixo e eu estou um nível acima dela. Isso faz sentido para você? Eu fui abandonado pela minha mãe quando eu tinha 11 meses de idade. Odiei a minha mãe por muito tempo. Hoje eu vivo em paz com ela, eu a perdoei. Lembro do que passou? Lembro, porém não tenho dor, nem mágoa, nem rancor no meu coração. Tenho uma vida de paz, de mansidão, de serenidade com a minha mãe. A esposa tive que separar, porque ela não mudou de vida, ela não melhorou. E mesmo eu perdoando, ela continuou naquela situação. Então o que aconteceu? Perdoei, mandei embora, porque eu mereço algo melhor. Você tem o seu valor e precisa se valorizar. Isso faz sentido para você? Foi uma decisão muito difícil de ser tomada quando eu perdoei e tive que optar pela separação. Mas foi algo necessário, porque, como eu disse, você tem o seu valor.
você precisa se valorizar, você precisa se amar primeiro, antes de todas as coisas. Você precisa saber o que você quer da vida, ter os seus objetivos de vida. E eu não poderia ficar vivendo de passado, certo? Porque o passado, ele consome extremamente as nossas energias. E eu preciso de energia para me vivenciar o presente, porque é um presente. Então eu preciso trabalhar o meu presente para me projetar o meu futuro, um futuro maravilhoso. Hoje o meu futuro é leve, é sublime, eu sorrio, eu tenho alegria, eu acordo pela manhã e digo bom dia, dia. Certo? Eu saio na rua e digo bom dia para as pessoas, eu sorrio, eu tenho paz interior. Isso faz sentido para você? Quando você libera perdão, você não está esquecendo do que aconteceu, você não está eximindo aquela pessoa da culpa, você não está diminuindo o que ela fez com você. Se foi grave, é grave. Você não está diminuindo a gravidade da ação, mas você está liberando você para respirar o ar da vida, para ouvir a melodia da vida, para enxergar o que a vida tem de belo para te mostrar e para você viver. A minha mãe, eu não coloquei nem o nome dela no convite de casamento, eu não aceitei que ela viesse no meu casamento. Meus filhos nasceram e não conheciam a avó. E num dado momento, depois, quando eu já tinha 43 anos, próximo do Dia das Mães, eu sentindo aquele aperto no peito, eu lembrava com aquela mágoa, com aquela dor, com aquele rancor. E quantas vezes, às vezes eu tinha até pesadelo com aquilo. Eu parei e pensei, e baseado nos estudos que eu já fazia, nos relatos, nas vivências, nos casos que eu já tratava, eu disse, espera aí, Deus Senhor, se você faz com os outros, se você cura as feridas dos outros, cure a sua ferida. Você tem condição, você tem capacidade para isso. E aí então eu comecei a trabalhar dentro de mim o meu eu interior, porque a nossa cura, a nossa libertação, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Você não adianta buscar curar a sua depressão tomando vários remédios. Você não adianta querer fazer check-up, não que eu seja contra. Às vezes é necessário você passar pelo médico, às vezes é necessário você tomar remédio para curar a sua ansiedade, a sua depressão, mas a maioria das curas e das transformações em pessoas que têm ansiedade, em pessoas depressivas, em pessoas que precisam liberar perdão, 99% sai de dentro para fora. E é isso que eu quero mostrar para você, que eu espero que faça sentido. Então, o primeiro passo, eu coloquei num papel quais são os prejuízos que eu tenho vivendo longe da minha mãe. Coloquei lá. Meus filhos não têm avó, eu não tenho um abraço de mãe, eu não abraço a minha mãe, eu não tenho carinho da minha mãe, eu não tenho uma vivência com ela, com a minha mãe. Daqui a alguns dias, ela já tem mais de 60 anos, daqui a uns dias ela vai falecer, como que vai ficar o meu emocional, a minha consciência por ter privado ela de estar com os meus netos, com os meus filhos, com os seus netos, como que vai estar isso? Aí eu coloquei do outro lado, quais são os benefícios se eu perdoar a minha mãe? Bom, os meus filhos terão uma avó, a minha mãe vai ter os seus netos, nós poderemos passar o Dia das Mães juntos, nós poderemos passar finais de semanas com alegria, posso almoçar na casa da minha mãe, posso abraçar a minha mãe, posso sentar no colo da minha mãe. E quando ela partir, porque é o ciclo natural da vida, todos nós vamos partir, talvez eu vá primeiro do que ela, mas quando ela partir, se eu ainda estiver aqui, eu teria a consciência tranquila de que eu fiz o que eu pude para que nós pudéssemos ter uma vida de paz. E aí no Dia das Mães, quando eu tinha 43 anos, nós nos reencontramos. Foi choro, foi lágrima. Quando eu olhei para ela, lógico que eu lembrava do que tinha acontecido, do abandono, do desprezo, de quando eu tinha 17 anos, eu já havia passado por 7 lares diferentes, sofri humilhação, sofri tanto, eu fico até emocionado de falar sobre isso, mas eu sofri muito,
muita pressão física, muita pressão psicológica, muita pressão emocional, mas quando eu abracei ela e as lágrimas dela molhou a minha camisa e as minhas lágrimas molhou a sua blusa, aquele muro da separação foi caindo. E eu não estava tirando a culpa dela, mas eu estava tirando a mágoa do meu coração. E consequentemente, tanto eu quanto ela estávamos ficando aliviados pelo perdão. Hoje eu lembro de tudo isso sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. Falo com ela quase todos os dias pelas redes sociais. Nós temos um bom relacionamento. Sempre que posso vou na casa dela. Ela mora em outra cidade. Sempre que posso vou na casa dela. Sempre que ela pode, ela vem aqui. Esses dias nós fomos para a praia junto com os meus filhos. Foi algo fantástico, fenomenal. Digo com sinceridade, ficamos ali uma semana. Não passou pela minha mente em momento algum o que ela havia feito comigo. Muitas das vezes nós nos encontramos e aquilo nem vem à minha mente. E quando vem, não sinto dor alguma, a alegria é imensa no meu coração. E eu quero dizer para você, o primeiro passo, o primeiro exercício com a pessoa que te magoou, que te deixou aí com essas marcas terríveis de ódio e de rancor, você coloca aí num papel quais são os prejuízos de você não perdoar essa pessoa, quais são os prejuízos de você viver longe dessa pessoa e viver remoendo e alimentando esse sentimento de raiva e de ódio, de mágoa e de rancor aí dentro de você. Quais são os prejuízos? E aí depois de um outro lado dessa folha, divida a folha em dois, e depois de um outro lado você vai colocar quais serão os benefícios de você perdoar essa pessoa. Quais serão os benefícios para você perdoar então essa pessoa? Coloque isso do outro lado e faça então uma comparação e comece a trabalhar então a busca pela liberação do perdão, ok? Te encontro na próxima aula.